Teleaula Natal. Olá pessoal, sou o professor Seabra, professor de matemática da Secretaria Municipal de Educação de Natal. O meu sinal em Libras é o dedo indicador passado na bochecha. Eu tenho estatura mediana, uso óculos de grau, poucos cabelos, estou com a camisa de listras rosas e branca e com a calça jeans. E a aula de hoje nós vamos ver conversões de unidade. Então vamos lá. Então na próxima aula é o seguinte, unidade de medidas. Toda vez que nós chegamos no supermercado, nos deparamos com vários tipos de medidas. Então nós temos lá a área onde está localizado todas as prateleiras. Você vê os produtos que estão nas prateleiras, que estão em ml, que estão em litros, que estão em gramas ou então em quilos. E para isso é preciso de alguma medida que nós iremos agora utilizá-las. Então, observando as figuras que eu estou apresentando para vocês, você tem ali uma balança bem antiga, uma balança de 2 pratos. Depois tem uma outra balança que só tem um único prato. E hoje as balanças são mais precisas, são as balanças eletrônicas. E logo abaixo, eu trabalhei até em uma delas, que é a balança analítica. Às vezes elas vêm dentro de uma caixa de vidro ou uma caixa toda de madeira, onde não pode levar vento nenhum. Então, o que acontece? O peso delas são tão pequeno e tão sensíveis, que alguns pesos vocês pegam com a pinça. E hoje nós temos uma eletrônica, também analítica, que é a caixa toda de vidro, para que possa pesar algumas medidas muito pequenas. Ok? E ao outro lado você tem um refrigerante de soda de 350 ml. São as medidas que vocês encontram nas prateleiras de supermercados. Outras com menos ml, outras com mais ml, outras com 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros e 300 ml. E também temos em quilo. Nós temos aí um pacote de arroz com 5 quilos. O arroz branco, certo? De 5 quilos. E que vocês também podem ver que está em medida de massa. Então, continuando nossa aula, nós vamos aprender hoje as medidas. Quais são essas medidas? Tem várias medidas para a gente trabalhar hoje. Então, a primeira delas vai ser a unidade de medida de comprimento. É aquela em que você mede distância, pode medir o perímetro, certo? A sua altura, o perímetro da sua sala ou da sua casa, o comprimento do seu terreno. Então, comprimento de uma estrada, quando você vai viajar de uma cidade para outra, a distância percorrida, tá certo? Nesse caso, a 100 km. Quando as medidas são menores, você trabalha com metro. E se for bem menor, trabalha com a unidade, com a régua, você trabalha em centímetros. Então, vamos lá ver essas medidas. Então, para isso, nós vamos fazer uma tabela de conversão. Então, nós temos ali uma retazinha, que está dividida em 7 partes. Uma dessas partes vai ter suas medidas o seguinte. Nós temos ali o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Então, essas 3 medidas iniciais são os múltiplos. Temos agora o metro, que é exatamente a unidade base dessa unidade de medida de comprimento. Depois do metro, nós vamos ver os submúltiplos, que são os decímetros, os centímetros e os milímetros. Observando que elas estão espaçadas na mesma distância uma da outra. Em que a distância de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro, tem uma certa medida. Então, nós temos ali o seguinte. Nós temos ali que o quilômetro é 10 vezes maior que o quilômetro, que é o hectômetro. Já o hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro. O metro é 10 vezes maior que o decímetro. O decímetro é 10 vezes maior que o centímetro. E o centímetro é 10 vezes maior que o milímetro. Então, todas as medidas são de mesma distância. Então, nós temos ali o seguinte. Quando você passa de uma unidade para uma unidade imediatamente menor, então você deve multiplicar por 10. Certo? Então, ali, se eu passo de quilômetro para hectômetro, então eu vou multiplicar por 10. Se eu passo de hectômetro para decâmetro, eu também vou multiplicar por 10. Agora, se você sai de uma unidade para uma unidade imediatamente maior, aí você deve dividir por 10. Nesse caso, se eu passar do milímetro para o centímetro, então eu devo dividir por 10. Se eu passar do centímetro para o decímetro, também vou dividir por 10. E assim sucessivamente. Por exemplo, se você pegar do decímetro para o metro, você também vai dividir por 10. Do metro para o decâmetro, vai dividir por 10. Do decâmetro para o hectômetro, vai dividir por 10. E do hectômetro para o quilômetro, também vai dividir por 10. Então, nós vemos aí a unidade de medida de comprimento. Como eu falei para vocês distância, altura, certo? Perímetro de um polígono,
tá certo? E outras coisas mais. Então, continuando aí mais na frente. Agora vamos ver as unidades de medida de superfície. Quando eu faço superfície, eu estou falando de área. Então, você, quando vai calcular a área, você tem que usar o quê? A unidade de medida de superfície. Então, agora vamos fazer uma tabela de conversão. Está ali, foi dividida em 7 partes ali, 6 partes e 7 tracinhos. Então, lá, quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, a unidade ali, a unidade de base vai ser o metro ao quadrado, depois você tem o decâmetro, decímetro ao quadrado, que diga, centímetro ao quadrado e o milímetro ao quadrado. Então, se ele está ao quadrado, então essa medida de superfície, a distância de um para outro é de 100. Então, você tem ali, ó, de quilômetro ao quadrado, se eu quero passar por hectômetro ao quadrado, então, eu devo ali multiplicar por 100. Então, vamos ver como funciona isso aí, ó. Então, quilômetro ao quadrado, para passar para hectômetro ao quadrado, eu multiplico por 100. Se eu tiver em hectômetro e quero passar para decâmetro, também eu multiplico por 100. Então, veja que eu estou indo para a direita. Então, se eu estou indo para a direita, eu devo multiplicar por 100 nas unidades imediatamente inferior. Se eu estiver indo para a esquerda, aí nesse caso você vai dividir. Então, tem ali, ó, milímetro ao quadrado. Se eu quero passar para centímetro ao quadrado, eu vou dividir por 100. Se eu estou em centímetro ao quadrado, quero passar para decímetro ao quadrado, eu também vou dividir por 100. E assim por diante. Então, nós vimos aí a unidade de medida de superfície. Vamos ver agora a próxima unidade. Então, vamos ver a unidade de medida de volume. Então, se você quer saber o volume de água que pega na sua piscina, que pega na panela de pressão, que vocês vão comprar no supermercado, tem lá dizendo que é com 4 litros, tem dizendo também que é de 4,5, com 6 litros, 7 litros. Quer medir também a quantidade de água que tem na sua caixa de água, então você vai calcular o volume. Então aqui nós temos o seguinte, novamente eu fiz uma reta ali para fazer uma tabela de conversão. Nós temos ali quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, temos também o decâmetro ao cubo, certo? Temos também o metro ao cubo, temos agora o decímetro ao cubo e temos também o centímetro ao cubo e o milímetro ao cubo. Então, ali, pessoal, todos a distância de um para o outro, quer dizer, um é maior do que o outro 1000 vezes, tá certo? Que é exatamente 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a 1000. Então, se eu sair da unidade superior imediatamente para o inferior, então você deve multiplicar por 1000, ok? E agora, veja aí, ó, quilômetro ao quadrado, ao cubo, passando para hectômetro ao cubo, que eu multipliquei por 1000. Agora vai ser de hectômetro ao cubo para decâmetro ao cubo. Também multipliquei por 1000. Observe que eu estou saindo de uma unidade superior para o inferior. Eu estou indo para a direita. Logo, você multiplica por 1000. Você foi imediatamente a ela. Então, agora, se eu vier da direita para a esquerda, de uma menor para uma maior, nesse caso, você deve dividir. Então, eu vou dividir, ó, de metros cúbicos, milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu devo dividir por 1000. De centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu também vou dividir por 1000. Então, ali é o seguinte, pessoal, olha só, 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Quer dizer, se eu passar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, então tem o seguinte, ó, a cada 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Observe lá que o metro ao cubo é 1000 vezes maior do que o decímetro cúbico. E logo, quando você chega em decímetro, então se você tem 1000 decímetros cúbicos, você também tem o quê? 1000 litros. Quer dizer que 1 metro cúbico de água corresponde a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1000 litros de água. Então, olha só, pessoal. Quando vocês forem transformar essas unidades de volume para litro, vocês têm que levar essa unidade para decímetros cúbicos. Quando você chegar em decímetros cúbicos, você logo vai ver que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se eu tenho 1000 decímetros cúbicos, eu tenho 1000 litros. Então, vamos colocar aqui logo abaixo. Olha lá, ó. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, não esqueça essas unidades de medida. Porque é o seguinte, quando você diz assim, olha, eu tenho 3 hectômetros cúbicos. Então, você tem que fazer esse hectômetros cúbicos e quero passar para litro. O que é que eu devo fazer? Eu tenho que transformar o hectômetros cúbico
e levar para decímetros cúbicos. Então, quando você transformar hectômetro em decímetros cúbicos, você também está transformando em quê? Em litro. Então, não esqueça dessa regrazinha. Vamos para a próxima unidade agora de capacidade. Olha lá, eu acabei de falar agora a unidade de medida de volume, em que você transformava as unidades de metro, ou decímetro, ou centímetro, para decímetros cúbicos, que o decímetro cúbico corresponde a quem? A litro. Então, um decímetro cúbico é igual a um litro. Eu vou repetir isso para vocês daqui a pouquinho. Olha lá, de novo vamos fazer uma tabela de conversão. Então, nós temos ali o seguinte, ó, quilolitro, hectolitro, decalitro. Esses são os múltiplos. Temos aqui agora a unidade base, nesse caso vai ser o litro. Quem são os submúltiplos? Então, o submúltiplo vai estar à direita do litro. Nós temos o que ali? Decilitro, centilitro e mililitro. Então, olha lá, pessoal, cada unidade é maior do que a outra, imediatamente, 10 vezes. Então, ali nós temos o seguinte, ó, se eu quero passar de quilolitro para hectolitro, então eu devo multiplicar por 10. Do mesmo jeito que eu expliquei com as outras. Se você vai com uma unidade superior para uma unidade inferior, então você deve multiplicar. E se você vem do inferior para uma superior, você deve dividir. Então tá ali, ó. Se eu vou passar de quilolitro para hectolitro, você deve multiplicar por 10. Se eu passo de hectolitro para decalitro, eu também multiplico por 10. Eu estou indo de uma unidade para uma unidade imediatamente menor. Então, para isso, você deve multiplicar. Agora, se eu saio de uma unidade para uma unidade imediatamente maior, nesse caso, você deve o quê? Dividir. Então, estou ali, ó, mililitro para centilitro. Então, eu vou dividir por 10. Se eu estou em centilitro e passar para decilitro, também eu vou dividir por 10. Então, vimos agora há pouco o volume, né? Nós vimos na unidade anterior. Então, eu vou colocar novamente ali, ó, para vocês lembrarem. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, que corresponde a 1000 litros. Logo abaixo, eu vou colocar novamente que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, observe bem aí, pessoal. Se eu tenho lá, a minha medida está em decímetros cúbicos, então eu tenho que decímetro cúbico é igual a litro. Então, se eu tenho 2 decímetros cúbicos, eu tenho quem? 2 litros. Se eu tenho 50 decímetros cúbicos, eu tenho 50 litros. Ok? Então, as outras unidades, você tem que trazer tudo para decímetros cúbicos. Porque quando você chegar em decímetro cúbico, você vai ver que a cada 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que é a nossa medida de capacidade que nós estamos vendo agora. Continuando aí, vamos ver a unidade de medida de massa. Então, pessoal, quando eu falo em massa, eu falo em grama, quilograma, que vocês sabem que você chega no supermercado, pouquíssima, uma ou outra produto que é visto no supermercado, não é vendido no peso. Então, a maioria, eu acho que 99% das mercadorias que são vendidas, 70% da mercadoria, são vendidas no peso, certo? Ou na unidade de capacidade, tá certo? Então, nesse caso aí, as unidades de medida de massa. Nós vamos ver agora o seguinte. Vou fazer novamente uma tabela de conversão. Nós temos ali o quilograma, o hectograma e o decagrama. Essas são os múltiplos. Nós temos agora a unidade de base, que vai ser o quê? O grama. Depois do grama vem o submúltiplo, que é exatamente o decigrama, o centigrama e o miligrama. Então, observe ali que cada uma imediatamente, elas são maior que a outra, 10. Então, nós temos ali o seguinte, ó, 10. Então, se eu passo de quilograma para hectograma, então eu devo multiplicar. Lembrando, como eu fiz com as outras. Se você está indo de uma unidade maior, imediatamente é uma unidade menor, então você deve multiplicar. Então, ali, olha só, então eu vou multiplicar de quilogramas para hectograma, eu devo multiplicar por 10. De hectograma para decagrama, você deve também multiplicar por 10. Agora, se eu venho da direita para a esquerda, você deve o quê? Dividir. Então, ó, miligrama para centigrama, divide por 10. E centigrama para decigrama, também divide por 10. Então, aí nós chegamos aí nas todas as unidades que nós vamos ver na nossa aula de hoje. E vamos fazer umas aplicações. Então, ali, ó, 1 quilograma equivale a quantos gramas?
1000 gramas. Observe lá na tabelinha, pessoal. Quilograma está lá no início e o grama está lá no meio. Observe. Do quilograma para hectograma, nós temos 10. Do hectograma para o decagrama, nós também temos 10. Do decagrama para o grama, também temos 10. Então, esse 10 aparece aí quantas vezes? 3 vezes. Então, nós temos que multiplicar. Tá certo? Então, 1 quilograma vai ser igual a quem? 10 vezes 10 vezes 10. Então, ali eu tenho 3 10. Multiplicando, nós vamos chegar em quanto? 1000. 1000 gramas. Então, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Como eu cheguei a esse valor? Multiplicando, olha. Entre o quilograma e o grama, existe 3 10. Então, você vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. Contamos quanto? 1000 gramas. Então, agora vamos para o próximo slide. Olha aí um exemplo para vocês. Uma menina dá 5 voltas completas em torno de uma praça retangular que tem 92,4 metros de comprimento. E a sua largura é 1/3 da medida do comprimento. Pergunta-se, letra A. Quantos quilômetros a menina andou no total? Observe que a medida dada no primeiro texto, acima do quadro, foi de 92,4 metros. Ele quer essa medida em quilômetros, mas para isso nós vamos fazer uns outros cálculos aí. B. Se cada passo da menina mede 60 centímetros, em média, quantos passos ela deu aproximadamente nessa caminhada? Então, olha só, pessoal. Temos que lá no texto que está logo acima da figura, nós temos o seguinte, ó, que a praça tem 92,4 metros de comprimento e a sua largura é 1/3 da medida do comprimento. Então, ali está em metros. Então, na letra A, ele pede quantos quilômetros a menina andou no total, certo? Quilômetros, ele pede em quilômetros. Então, está em metros, nós temos que passar para quilômetros. Na letra B, se cada passo da menina mede 60 centímetros, em média, quantos passos ela deu aproximadamente nessa caminhada? Então, observa aí, uma outra cálculo que nós iremos fazer, é que a menina, os passos da menina é de 60 centímetros. Então, nós temos metro, temos centímetros e temos quilômetro. Então, vamos ver aí, vamos passar para o próximo slide, para a gente calcular esses valores. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, nesse slide eu vou construir primeiramente o esboço de uma praça. Então, ali, fiz um esboço retangular, em que o comprimento dessa praça é de 92,4 metros. Então, seu lado oposto, que é o que está logo acima, também tem 92,4 metros. Só que os outros dois lados, cada lado oposto, que está sem o seu valor, é 1/3 do comprimento. Se o comprimento é 92,4 metros, então eu devo dividir esse valor por 3. Então, nós temos ali o seguinte, ó, então a largura vai ser igual a 92,4 metros dividido por 3. Nós iremos encontrar aí 80 ou 30,8 metros. Então, a medida da largura dos dois lados, já que os lados são paralelos, tem a mesma medida, vai ter ali 30,8 metros. Então, agora, pessoal, eu quero saber o comprimento dessa praça. Então, olha só, o que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar o perímetro. E o que é o perímetro, pessoal? A soma dos lados dessa praça. Então, eu tenho 92,4, duas vezes, ó, 92,4, 92,4, e temos 30,8 e 30,8. Vamos somar. Então, ali nós temos o seguinte, ó. Então, vamos lá. O perímetro vai ser igual a 92,4 metros, mais 92,4 metros, mais 30,8 metros, mais 30,8 metros. Somando essas medidas, nós vamos encontrar 246,4 metros. Então, observa aí, isso é só uma volta. Só que a menina deu 5 voltas nessa praça. Então, vou pegar esse valor e vou ter que multiplicá-lo por 5. Então, multiplicando por 5, então, a distância percorrida pela menina foi de 1.232 metros. Então, porque ela deu 5 voltas. Então, pessoal, eu estou multiplicando ali por 5, porque foram 5 voltas. Então, uma volta na praça é de 246,4 metros. Como ela deu 5 voltas, 1.232 metros. Só que, na letra A, ele pede o seguinte, ele pede que você pegue essa medida, transforme em quilômetros. Então, para isso, eu coloquei ali a tabela de conversão. Então, está ali, ó, a tabela de conversão, nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro.
Então, pessoal, a unidade que nós encontramos ali foi a distância percorrida pela menina foi 1.232 metros. Então, nós temos que passar essa medida que está em metros para quilômetro. Esta é a pergunta da letra A. Então, vamos lá. Então, ali, ó, na letra A, você tem o seguinte. 1.232 metros, nós vamos passar para quilômetro. Então, eu vou usar essa tabela de conversão que está logo acima. Então, olha só, eu vou pegar ali, ó, está em metros e vou até quilômetro. Então, seria de que forma? Olha lá, eu estou partindo do metro para quilômetro. De metro para quilômetro. Então, estou indo para a esquerda. Nesse caso aí, eu devo dividir 1.232 metros por quanto? Olha só, entre o quilômetro e o metro, quantos 10 aparecem ali? Aparece 3. Então, você deve multiplicar. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. Então, vou pegar 1.232 e vou dividir por 1.000. Certo? E a outra maneira é o seguinte. Olha só o que eu vou fazer para vocês ali. Eu vou colocar ali para vocês o seguinte. Olha, eu adiantei ali um pouquinho. Vou voltar. Presta atenção. Se você não quer dividir, então você deve fazer o seguinte. Observe. Entre o quilômetro e o metro, quantos zeros aparecem ali? 3 zeros. O zero que está do 10, do primeiro 10, que está em quilômetro e hectômetro. Um 10 que está em hectômetro e decâmetro. E um 10 que está em decâmetro e metro. Então, os 3 10 ali tem 3 zeros. Então, nesse caso, como eu estou indo de metro para quilômetro, então a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. E observe que 1.232 não tem vírgula. Então, se não aparece essa vírgula, então essa vírgula vai estar ali após o último 2, próximo do M, que nós representamos como metro. Então, nós temos ali, ó, bem vermelhinho ali, entre o 2 e o M, eu coloquei uma vírgula. Ali está a vírgula onde não aparece nesse número, 1.232 metros, que é o comprimento. Então, olha só, pessoal. Quantas casas eu vou andar para a esquerda? Vou andar para a esquerda de acordo com a quantidade de zero que aparece entre quilômetro e o metro. Aparecem 3 zeros. Então, eu vou dar 3 casas para a esquerda. Então, lá, andei uma casa, ficou entre 3 e o 2. Andei mais uma casa, ficou entre 2 e o 3. E vou andar mais uma casa que ficou entre 1 e o 2. Então, aquela última vírgula que foi colocada ali é exatamente o resultado que eu estou procurando. Então, vai ficar 1,232 quilômetros. Então, aí na frente você vai colocar ali, ó, a resposta da letra A. 1,232 quilômetros. Então, respondemos a letra A. Agora, o seguinte. Queremos agora, pessoal, encontrar a quantidade de passos. Então, observe. A nossa unidade ali, que ela percorreu, o comprimento que ela fez durante a prática, que foram 5 voltas, deu 1.232 metros. Então, eu devo passar de metros para centímetros, porque o espaço delas está em 60 centímetros. Então, eu não posso trabalhar 2 unidades diferentes. Então, ou eu passo centímetro para metro, ou eu passo de metro para centímetro. Então, vou passar de metro para centímetro, que é mais fácil. Então, está ali o seguinte, ó, na letra B, eu tenho 1.232 metros, então eu quero passar de metro para centímetro. Então, está ali, ó, veja que a setazinha está indo da esquerda para a direita. Então, nesse caso aí, eu devo multiplicar. Então, você pega 1.232 metros e multiplica por quanto? Olha só, pessoal. Entre o metro e o centímetro aparece 2 10. Então, só você multiplicar. 10 vezes 10 dá 100. Então, você pega 1.232 e multiplica por 100. Ou, com outras palavras, você deve andar com a vírgula 2 casas para a direita. Por quê? Porque entre o M, que é o metro, e o centímetro, aparece 2 10. 2 zeros. Então, você deve andar para a direita 2 casas. A vírgula deve percorrer 2 casas para a direita. Então, para isso, observa lá na letra B que não aparece vírgula. Não aparece vírgula. Então, você vai fazer o seguinte. Eu copiei novamente. Como não aparece a vírgula, então essa vírgula vai estar onde? Após o último 2. Vou colar ela lá, bem de vermelho para vocês observarem. Aquela vírgula ali não aparece, mas ela existe. Ok? Então lá, pessoal. Agora eu vou contar 2 casas para a direita ou
multiplicar por 100. Você escolhe a maneira que você quer fazer, que você achar mais fácil. Então, ali, ó, mandei uma vírgula, duas vírgulas. E agora, no espaço dessas duas vírgulas, eu vou acrescentar os zeros. Ficando ali, ó, aquele valor. Ficou quanto? 123.200 centímetros. Essa é a resposta final dessa questão. Então, nós temos ali, ó, 123.200 centímetros, que agora eu vou dividir por 60 centímetros. Observe que o resultado que nós encontramos, de 123.200 centímetros, agora sim eu posso dividir por 60 centímetros. De onde surgiu esse 60 centímetros? É exatamente o passo da menina. O passo que ela dá é de 60 centímetros. Eu quero saber quantos passos ela deu. Então, nesse caso, eu vou pegar 123.200 centímetros e vou dividir por 60 centímetros. Então, você vai encontrar um valor aproximado, que é exatamente 2.053 passos. Pronto. Agora, terminamos essa questão. Observe que nessa questão, tanto eu fui para a esquerda, como eu também fui para a direita. Então, fica bem fácil de você resolver. Ou você divide, ou você multiplica. Ou, simplesmente, pega a vírgula e percorre essa vírgula ou para a esquerda ou para a direita. O que você achar melhor. É bom vocês aprenderem as duas maneiras, porque na hora que você vai fazer uma questão, você pode tirar suas dúvidas e concluir que as duas maneiras estão corretas. Vamos partir para outra agora. Pessoal, agora é o seguinte. Uma piscina tem 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,50 metros de profundidade. Quantos litros de água são necessários para encher totalmente essa piscina? Então, nesse caso, pessoal, nós temos que encontrar o volume de água, tá certo? Essa piscina, observe que ali está em metros. Então, lá, vou desenhar ali uma piscina, certo? Eu desenhei ali uma figura geométrica, onde você vai colocar ali o comprimento, ali, ó, como se fosse uma piscina, tá certo? Estou tirando de dentro, como se fosse o modelo de uma piscina. O comprimento da piscina ali é de 10 metros, a sua largura é de 7 metros e a sua altura é de 2,50 metros. Então, pessoal, nós vamos agora encontrar o volume de água que há nessa piscina. Então, para isso, nós temos que multiplicar. Se eu tenho um paralelepípedo reto, retângulo, vocês sabem que para encontrar o volume, você deve multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, que é aquela formulazinha básica. V é igual a A vezes B vezes C. Então, nós temos ali, ó, o volume é igual a A vezes B vezes C. O A é o comprimento, B é a largura, C é a altura. Então, substituindo o A, B e C por 10, 7 e 2,50, nós temos ali, ó, 10 metros vezes 7 metros vezes 2,50 metros. Multiplicando, você vai encontrar 175 metros ao cubo. Observe ali, pessoal, o seguinte, olha, por que está o cubo ali, pessoal? 10 vezes 7 dá 70, 70 vezes 2,5 dá 175. E por que aquele M levou a terceira? Lembra no assunto que eu dei para vocês sobre potência de mesma base? Que quando você multiplica potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes? Então, observa ali, eu tenho um M no 10, que representa o metro, tem um M no 7, que também representa metro, e tem um M em 2,50. Então, ali, ó, M vezes M vezes M, você vai ter M a terceira, porque ele aparece ali 3 vezes. Só é você somar os seus expoentes, que não aparece que é 1. 1 mais 1 mais 1, que então dá M a terceira. Então, olha só, pessoal. Ele quer saber quantos litros de água são necessários para encher totalmente essa piscina. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Todas as unidades, você tem que colocar tudo em decímetros cúbicos, porque o decímetro cúbico representa também 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, eu vou colocar ali de novo uma tabela para vocês. Está aí a tabela, ó. Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Então, observa ali, pessoal. Eu estou em metros cúbicos. Se eu quero passar para litros, então tem que levar de metro para decímetro. Tá certo? Se eu tivesse milímetro, eu levava de milímetro também para decímetro. Se eu tivesse hectômetro, eu levava de hectômetro para decímetro. Tá certo? É lá onde você vai encontrar a unidade de litros. Porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro.
Então, vamos lá. Então, fazendo ali é o seguinte, ó. O volume foi de 175 metros cúbicos. Nós encontramos lá em cima. E agora vamos transformar esse metros cúbicos em decímetros cúbicos. Então, para isso, pessoal, olha ali, ó. Se eu vou de metros cúbicos para decímetros cúbicos, então, nesse caso, eu tenho que multiplicar. Se eu estou indo para a direita, eu tenho que multiplicar. Se eu vier para a esquerda, eu tenho que dividir. Se você não quer multiplicar ou dividir, você vai deslocar a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Isso de acordo com a quantidade de zeros. Então, observe. Entre metros cúbicos e decímetros cúbicos, eu tenho 1000. Então, nesse caso ali, o 1000 aparece com 3 zeros. Então, logo, eu vou andar com a casa, com a vírgula, para a direita, 3 casas. Mas observe que o 175 não tem nenhuma casa decimal. Lembrando agora há pouco, se não aparece a casa decimal, então a vírgula vai estar ali após o 5. Então, eu coloquei ele na frente. Ó. Então, eu vou colocar ali uma vírgula após o 5, certo? E agora é o seguinte, não vai contar com aquela vírgula. Aquela vírgula ali, porque ela não aparece, porque 175 não é um número decimal. Então, olha lá, pessoal. Quantas casas eu vou andar para a direita, já que a seta está indo para a direita? Olha lá, entre metros cúbicos e decímetros cúbicos, eu tenho 1000. 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Então, eu vou ter que andar 3 casas para a direita. Nesse caso, eu vou colocar ali 3 vírgulas. Ó, a primeira vírgula, a segunda e a terceira. Os espaços que existem entre essas vírgulas, você vai preencher com os zeros. Ficando assim, ó, 3 zeros ali. Então, o total ali, pessoal, foi de 175 mil decímetros cúbicos. Como eu falei agora há pouco, decímetros cúbicos é o mesmo que você está falando em litros. Um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu tenho 175 mil decímetros cúbicos, nesse caso, eu tenho aí 175 mil litros de água nessa piscina. Bem, pessoal, terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a próxima aula.